Olá, seja muito bem-vindo ao guia completo para motoristas de TVDE. Se você quer entrar no mundo do transporte por aplicativo em Portugal e começar a dirigir o quanto antes, este audiobook é para você. Questões de exame para obtenção de CMTVDE. 1. O aspecto mais importante para se obter sucesso quando se pretende estabelecer comunicação é. Resposta: C. Ouvir para compreender. 2. Apesar de existirem vários estilos de comunicação, devemos utilizar preferencialmente. Resposta: C. Assertivo. 3. A barreira interna à comunicação está relacionada com. Resposta: D. Estão corretas as respostas A e C. 4. As competências exigidas para o desempenho da função de motorista são. Resposta: C. Organizacionais, relacionais e técnicas. 5. A imagem de um motorista é formada em 30 segundos, dando-se maior importância à. Resposta: B. Aparência. 6. Quais as características que definem um bom líder? Resposta: B. Ser ambicioso, carismático, confiante, independente e responsável. 7. O que se entende por comunicação interpessoal? Resposta: A. Método de comunicação que promove a troca de informação entre duas ou mais pessoas. 8. O processo de comunicação prevê a existência mínima de. Resposta: C. Um emissor e um receptor. 9. O que se entende por ruídos durante o processo de comunicação? Resposta: B. Algo que interfere com a mensagem enviada, bloqueando e alterando o seu significado. 10. Fazem parte das barreiras internas à comunicação. Resposta: A. Diferenças sociais, culturais, sexuais, os julgamentos e as suposições. 11. Entendem-se por barreiras externas à comunicação. Resposta: B. Os sinais não verbais e as pressões de tempo. 12. O relacionamento interpessoal está classificado nos estilos. Resposta: A. Assertivo, passivo, manipulador e agressivo. 13. Um indivíduo com estilo assertivo é uma pessoa que. Resposta: B. Defende os seus próprios interesses. 14. As pessoas que estabelecem uma comunicação assertiva caracterizam-se por. Resposta: A. Manifestar a sua opinião, respeitando sempre a opinião do outro. 15. Os peões e os condutores de velocípedes são considerados utilizadores vulneráveis da via pública. Resposta: A. Certo. 16. As crianças, idosos, grávidas e pessoas com mobilidade reduzida são considerados utilizadores vulneráveis da via pública. Resposta: A. Certo. 17. Um condutor pode ser titular de mais do que uma carta de condução de modelo comunitário? Resposta: B. Não pode. 18. A posição de marcha dos veículos deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem. Resposta: A. Conservando das bermas ou passeios uma distância suficiente que permita evitar acidentes. 19. Nas rotundas, o condutor deve ter o seguinte comportamento. Resposta: A. Se pretender sair da rotunda na primeira via de saída, deve ocupar a via da direita. 20. Sempre que no mesmo sentido existem duas ou mais vias de trânsito, o condutor deve circular pela via mais à direita. Resposta: B. Podendo utilizar outra se não houver lugar naquela e também para ultrapassar ou mudar de direção. 21. Os velocípedes podem circular nas bermas? Resposta: A. Sim, desde que não ponham em perigo ou perturbem os peões que nelas circulem. 22. Os velocípedes podem circular nos passeios? Resposta: B. Sim, se forem conduzidos por crianças até aos 10 anos, desde que não ponham em perigo ou perturbem os peões. 23. O condutor deve regular a velocidade. Resposta: B. Atendendo à presença de utilizadores vulneráveis. 24. O condutor deve regular a velocidade. Resposta: A. Atendendo à presença de utilizadores vulneráveis. 25. A velocidade deve ser especialmente moderada.
Resposta: C. Nas zonas de coexistência. 26. A velocidade deve ser especialmente moderada. Resposta: A. A aproximação de utilizadores vulneráveis. 27. Dentro das localidades, em zonas de coexistência, os automóveis ligeiros de passageiros sem reboque. Resposta: B. Não podem exceder a velocidade de 20 km por hora. 28. Os motoristas de TVDE devem ceder a passagem aos velocípedes. Resposta: A. Que atravessem a faixa de rodagem nas passagens assinaladas. 29. O motorista de TVDE deve ceder a passagem a um veículo que sai de um estacionamento. Resposta: B. Errado. 30. Na realização da manobra de ultrapassagem a um velocípede, o motorista de TVDE. Resposta: A. Deve guardar uma distância lateral mínima de 1,5 metro e abrandar a velocidade. 31. Existindo mais do que uma via de trânsito no mesmo sentido, na realização de uma manobra de ultrapassagem, o motorista de TVDE. Resposta: A. Deve ocupar a via de trânsito à esquerda daquela em que circula o veículo ultrapassado. 32. É proibida a ultrapassagem. Resposta: B. Imediatamente antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões e velocípedes. 33. Nas zonas de coexistência partilhadas por peões e veículos. Resposta: B. Existem regras especiais de trânsito. 34. A posição de marcha dos veículos deve fazer-se. Resposta: A. Do lado direito da faixa de rodagem. 35. A posição de marcha dos veículos deve fazer-se. Resposta: B. A uma distância das bermas ou passeio suficiente, que permita evitar acidentes. 36. O condutor, para falar ao telefone. Resposta: C. Deve colocar um microfone com sistema de alta voz, cuja utilização não implique manuseamento continuado. 37. Deve utilizar o colete retrorefletor, quem procede à remoção da carga, no caso de imobilização do veículo na faixa de rodagem. Resposta: A. Certo. 38. É permitido o trânsito de veículos com avaria nas luzes, desde que disponham de. Resposta: A. O médio do lado esquerdo, conjuntamente com dois mínimos e a retaguarda, o indicador de presença do lado esquerdo e uma das luzes de travagem, quando obrigatória. 39. Legalmente, considera-se condução sob a influência do álcool, quando o condutor apresenta. Resposta: C. Uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 grama, L. 40. As crianças com menos de 12 anos de idade e altura inferior a 135 cm, podem ser transportadas em automóvel apenas com o cinto de segurança? Resposta: B. Não. As crianças podem ser transportadas mas utilizando um sistema de retenção homologado e adaptado ao seu tamanho. 41. Com que idade e altura as crianças podem ser transportadas em automóvel com um sistema de retenção homologada e adaptado ao seu tamanho? Resposta: A. Crianças com menos de 12 anos e altura inferior a 135 cm. 42. O condutor de um automóvel ligeiro, com 20 anos de idade, considera-se sob influência do álcool, quando apresenta uma taxa de álcool por litro de sangue igual ou superior a. Resposta: A. 0,2 g, L de sangue. 43. O condutor de um veículo de transporte público de passageiros, TVDE, é considerado sob influência do álcool, quando apresenta uma taxa de álcool por litro de sangue igual ou superior a. Resposta: A. 0,2 g, L de sangue. 44. Pratica uma contraordenação grave o condutor de um TVDE ao conduzir com uma taxa de álcool por litro de sangue de. Resposta: C. 0,2 g, L de sangue. 45. O condutor de um TVDE que conduza com uma taxa de álcool no sangue de 1,3 grama, L, pratica. Resposta: C. Um crime rodoviário. 46.
Os condutores que se recusem a submeter-se às provas para detecção do estado de influenciado pelo álcool, mas continuam a conduzir, são punidos. Resposta: A. Por crime de desobediência qualificada e são impedidos de conduzir. 47. Devem submeter-se às provas para a detecção do estado de influenciado pelo álcool. Resposta: A. Todos os condutores, peões e pessoas que se propuserem iniciar a condução. 48. Quem apresentar um resultado positivo no exame de pesquisa do álcool, fica impedido de conduzir pelo período de. Resposta: B. 12 horas. 49. Quem apresentar um resultado positivo no exame de pesquisa do álcool, pode conduzir passadas 10 horas. Resposta: B. Errado. 50. Quem apresentar um resultado positivo no exame de pesquisa do álcool, pode conduzir passadas 14 horas. Resposta: A. Certo. 51. Se o resultado de pesquisa do álcool no sangue for positivo, o condutor pode pedir uma contraprova no ar expirado ou no sangue. A escolha do método a utilizar é feita. Resposta: B. Pelo próprio condutor. 52. No caso da contraprova confirmar um teor de álcool no sangue superior ao limite legal, quem paga as despesas deste exame? Resposta: C. O condutor que a requereu. 53. Se o resultado da contraprova de pesquisa do álcool no sangue apresentar um resultado diferente do primeiro exame de pesquisa do álcool, qual prevalece? Resposta: A. O resultado da contraprova prevalece sobre o do exame inicial. 54. Quando a entidade fiscalizadora suspeite da utilização de meios suscetíveis de alterar o resultado do exame no ar expirado, pode. Resposta: A. Mandar submeter o condutor a um exame médico. 55. A ingestão de bebidas alcoólicas. Resposta: C. Diminui a capacidade de reação do condutor. 56. Qual é a influência da ingestão de bebidas alcoólicas na condução? Resposta: B. Diminui a resistência física do condutor. 57. Não deve conduzir na via pública um condutor com taxa de alcoolemia. Resposta: B. Igual ou superior a 0,5 grama, L. 58. Existem medicamentos capazes de prejudicar o desempenho do indivíduo ao volante? Resposta: A. Sim. 59. O condutor que pretende sair da rotunda na primeira via de saída e não se encontra corretamente posicionado nessa via. Resposta: A. É sancionado com uma coima. 60. Para além do fator velocidade, a distância de travagem pode aumentar, se. Resposta: D. O pavimento se encontrar molhado. 61. A velocidade de um veículo deve depender. Resposta: B. Do estado da via e do veículo, da intensidade do trânsito e da carga transportada. 62. No exercício da condução, considera-se muito grave a seguinte contraordenação. Resposta: A. A utilização de máximos de modo a provocar encandeamento. 63. Numa rotunda devidamente sinalizada, tem prioridade de passagem os veículos que. Resposta: A. Circulam na rotunda. 64. É considerado reincidente o condutor que cometa uma contraordenação, depois de ter sido condenado por outra contraordenação ao mesmo diploma legal ou seus regulamentos, também sancionado com sanção acessória, praticada há menos de. Resposta: A. 5 anos. 65. Nos termos da legislação em vigor, é considerado crime a condução com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a. Resposta: C. 1,20 grama, L. 66. Um dos efeitos do álcool no condutor é o aumento. Resposta: B. Do tempo de reação. 67. A condução com uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 1,20 grama, L é considerada. Resposta: B. Um ilícito criminal. 68. Um condutor ecológico.
Resposta: C. Conduz com velocidade mais constante, evitando acelerações e travagens bruscas. 69. O condutor de um veículo pode atravessar uma passagem de nível. Resposta: A. Após se certificar de que a intensidade do trânsito não obriga à imobilização do veículo sobre a passagem de nível, ainda que a sinalização lhe permita o atravessamento. 70. Considera-se sob a influência do álcool, o motorista de TVDE que apresente uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a. Resposta: D. Todas as respostas estão certas. 71. Se precisar de utilizar o telemóvel, deve. Resposta: C. Estacionar devidamente o veículo. 72. A luz amarela constante do sinal luminoso antecede a luz. Resposta: A. Vermelha. 73. Regra geral, numa localidade a velocidade máxima permitida é. Resposta: B. 50 km por hora. 74. A que distância deve estar bem visível o triângulo de pré-sinalização de perigo? Resposta: B. A pelo menos 100 metros. 75. Uma das formas de praticar uma condução mais ecológica é. Resposta: D. As afirmações A e B estão corretas. 76. O condutor contribui para uma maior proteção do ambiente. Resposta: A. Utilizando o ar-condicionado só em situações de necessidade. 77. Quais são os benefícios da prática generalizada da ecocondução? Resposta: C. Contribui para o aumento do uso de energias renováveis no uso dos transportes rodoviários. 78. Um condutor que apresente resultado positivo no exame de pesquisa de álcool no ar expirado, mediante a utilização de aparelho aprovado para o efeito, fica impedido de conduzir pelo período de. Resposta: C. 12 horas. 79. Um condutor ecológico deve. Resposta: D. As afirmações A e C estão corretas. 80. Um aumento de 10% na velocidade pode provocar um aumento de 15% no consumo de combustível. Resposta: A. A afirmação é verdadeira. 81. A ecocondução é uma forma de condução eficiente, menos poluente e mais segura. Resposta: A. A afirmação é verdadeira. 82. Quais são as vantagens da prática de uma ecocondução? Resposta: D. Todas as afirmações anteriores são verdadeiras. 83. A prática da ecocondução contribui para. Resposta: D. As afirmações A e C estão corretas. 84. Um condutor faz uma condução ecológica, se ao conduzir a uma determinada velocidade. Resposta: C. Utilizar uma rotação do motor baixa, engrenando mudanças mais altas. 85. Como deve proceder o condutor em descidas de inclinação acentuada? Resposta: B. Deve manter o veículo engrenado numa mudança compatível, ajudando a travagem com o motor. 86. A prática da ecocondução também contribui para a diminuição da sinistralidade rodoviária? Resposta: A. Sim, contribui. 87. O que é o consumo médio de um veículo? Resposta: B. É o volume de combustível, em litros, dividido pela distância percorrida, em quilômetro. 88. Para que serve o conta-rotações? Resposta: B. Para indicar a rotação do motor do veículo. 89. A correta pressão dos pneus contribui para uma condução mais econômica? Resposta: A. Sim, contribui. 90. Entende-se por condução defensiva. Resposta: B. Conduzir de forma a prevenir, evitar e não provocar acidentes, sejam quais forem as condições de circulação, da via, do veículo e meteorológicas e quaisquer que sejam os comportamentos dos outros utentes da via. 91. O veículo deve ser apreendido numa ação de fiscalização, sempre que. Resposta: B. Não tenha sido efetuado o seguro de responsabilidade civil nos termos da lei. 92.
A segurança rodoviária depende. Resposta: C. Do equilíbrio que deve existir entre vários elementos que fazem parte do sistema de circulação. 93. O acidente continua a ter como principal causa. Resposta: B. A falha humana, pela não adaptação às condições do ambiente rodoviário. 94. A avaliação que cada condutor faz de uma situação depende muito da sua experiência na condução. Resposta: A. Certo. 95. Se aumentar a velocidade, a distância de segurança deve. Resposta: A. Aumentar. 96. A distância de travagem varia com. Resposta: A. As condições atmosféricas. 97. Conduzir com chuva tem como resultado. Resposta: C. A redução da visibilidade. 98. A condução sob a influência do álcool provoca no condutor. Resposta: A. O aumento do tempo de reação. 99. A capacidade de prever e antecipar enquanto condutor defensivo aumenta. Resposta: B. Com a experiência de condução. 100. Dos seguintes fatores, qual considera mais importante na prevenção de acidentes rodoviários? Resposta: C. Praticar uma condução defensiva. 101. Se a velocidade aumentar, a distância de segurança. Resposta: C. Deve também aumentar. 102. Um dos efeitos da fadiga na condução traduz-se na diminuição. Resposta: A. Da rapidez dos reflexos. 103. Numa viagem longa, para evitar a fadiga, é aconselhável. Resposta: B. Parar, sair do veículo e descansar. 104. Numa viagem longa é aconselhável o condutor descansar. Resposta: B. De 2 em 2 horas. 105. Regra geral, um condutor distraído tem. Resposta: B. Um tempo de reação mais longo. 106. A ingestão de bebidas alcoólicas. Resposta: A. Diminui o campo visual. 107. Após ingerir bebidas alcoólicas, os obstáculos que o condutor avista à sua frente na via pública, parecem-lhe. Resposta: B. Mais longe. 108. Dos seguintes combustíveis, qual é o menos poluente? Resposta: B. Gás. 109. Regra geral, a obrigação de segurar o veículo recai sobre. Resposta: A. O proprietário. 110. Caso o condutor seja envolvido num acidente rodoviário, deve identificar-se. Resposta: C. Aos envolvidos no acidente e às autoridades. 111. Em caso de acidente, a identificação do condutor é obrigatória. Resposta: C. Sim, bem como a identificação do proprietário do veículo. 112. O condutor interveniente em acidente deve fornecer aos restantes intervenientes a identificação da sua seguradora e o número da apólice. Resposta: A. Certo. 113. Num acidente de viação em que haja culpa do motorista, pelos danos que o veículo causar, responde. Resposta: C. Apenas a companhia de seguros para a qual o proprietário do veículo transferiu a sua responsabilidade. 114. A reparação dos danos causados por responsável desconhecido ou isento da obrigação do seguro ou por responsável incumpridor da obrigação de seguro de responsabilidade civil automóvel é garantida pelo. Resposta: A. Fundo de Garantia Automóvel. 115. O seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. Resposta: C. Não se transmite com a venda do veículo. 116. Num acidente de viação em que haja culpa do motorista, empregado de um operador de TVDE, pelos danos que o veículo causar a outrem, responde. Resposta: C. Apenas a companhia de seguros. 117. O seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel garante as indemnizações devidas. Resposta: B. Por danos pessoais e ou materiais causados a terceiros. 118.
Se o veículo em TVDE estiver munido do sistema de segurança designado como separador, o motorista pode. Resposta: C. Recusar o transporte de passageiros no lugar ou lugares da frente. 119. Na prestação de um serviço, quando o cliente entra e posiciona-se no banco por trás do motorista, quais as precauções que este deve ter? Resposta: A. Manter o contato visual com o cliente, através do espelho retrovisor. 120. Em caso de avaria ou acidente, para que a presença do veículo na via não represente perigo para os outros utentes, o condutor deve. Resposta: B. Colocar o triângulo de pré-sinalização no pavimento, a uma distância de pelo menos 30 metros da retaguarda do veículo ou da carga a sinalizar, garantido que é visível a, pelo menos, a 100 metros, devendo dar-se especial atenção em locais de visibilidade reduzidas. 121. Após um assalto o motorista deve. Resposta: A. Contactar as entidades policiais e dar todas as referências possíveis dos assaltantes. 122. Enquanto transporta um cliente, o motorista pode estar constantemente a falar ao telemóvel, ignorando o cliente, se este lhe fizer alguma pergunta. Resposta: B. Errado. 123. Com um cliente dentro do veículo, o motorista pode comer uma sandes, pois já passou a sua hora habitual de almoço. Resposta: B. Errado. 124. Se um cliente se esquece de qualquer coisa dentro do veículo. Resposta: A. O motorista deve entregar o objeto esquecido o mais rapidamente possível à autoridade policial. 125. O motorista não se deve preocupar com o aspecto de asseio exterior do veículo. Resposta: B. O motorista deve preocupar-se em manter o veículo limpo na parte exterior e no interior do veículo. 126. O motorista de TVDE não deve sair do veículo para ajudar um cliente com mobilidade reduzida. Resposta: B. Errado. 127. Para tratar uma queimadura de primeiro grau, deve-se. Resposta: A. Aplicar água corrente até existir pouca ou nenhuma dor. 128. Ao ligar para o 112, o que deve ser mencionado? Resposta: A. Quem, o que e onde. 129. Na presença de um acidente e para sua própria segurança, deve. Resposta: A. Atuar com calma e confiança de acordo com os seus conhecimentos. 130. Caso identifique que existe um acidente com vítimas, que número deve ligar para pedir ajuda? Resposta: A. 112. 131. Na sequência de um acidente, se houver um ferido que esteja com uma hemorragia de grande dimensão, o que devo fazer mesmo antes de ligar para o 112? Resposta: C. Tentar controlar a hemorragia. 132. No caso de uma vítima respirar mas esteja inconsciente, o que devo fazer antes de ligar para o 112? Resposta: A. Colocar a vítima na posição lateral de segurança. 133. Caso uma vítima não inspire, deve de imediato pedir ajuda ao 112. Depois de efetuar o pedido de ajuda, o que devo fazer? Resposta: A. Iniciar o mais rapidamente possível manobras de suporte básico de vida. 134. Em que situação deve ser utilizado o garrote? Resposta: A. Em situação de hemorragia grave, não controlável. 135. Se estiver a prestar auxílio a um motociclista que caiu e ficou inconsciente, deve. Resposta: C. Sinalizar, de imediato o local do acidente e pedir auxílio às autoridades. 136. Na sequência de um acidente, se houver um ferido que esteja com uma hemorragia de grande dimensão, o que devo fazer mesmo antes de ligar para o 112? Resposta: C. Tentar controlar a hemorragia. 137. Se o motorista de TVDE tiver um acidente e um dos ocupantes do outro veículo ficar ferido, pode abandonar o local?
Resposta: C. Não pode abandonar o local até que cheguem os agentes de autoridade. 138. Qual destes comportamentos é aceitável num motorista de TVDE? Resposta: A. Falar com os passageiros durante a viagem. 139. Quando se pode dizer que a comunicação tem sucesso? Resposta: D. Quando a mensagem é compreendida. 140. O receptor descodifica a mensagem de acordo com. Resposta: A. As suas percepções. 141. Quando se cria uma mensagem, o que se pretende é. Resposta: B. Estar em consonância com o receptor. 142. Para ser considerado bom ouvinte deve. Resposta: D. Evitar emitir opiniões. 143. Qual o melhor meio formal de comunicação tendo em vista assegurar a sua eficácia? Resposta: A. Correio eletrônico. 144. Qual a melhor forma de recompensar o desempenho profissional? Resposta: C. Através de reconhecimento a nível da organização entre os outros empregados. 145. Quando pretende iniciar uma conversa deve adaptar a mensagem em função. Resposta: D. Do interlocutor. 146. Muitos dos problemas profissionais surgem por falhas de comunicação. A mais importante é. Resposta: A. Não saber ouvir. 147. Os motoristas certificados podem conduzir veículos TVDE? Resposta: C. Podem se estiverem inscritos junto de plataforma eletrônica. 148. O desempenho da profissão de motorista de TVDE obriga a que seja titular de. Resposta: A. Carta de condução há mais de 3 anos para a categoria B com averbamento no grupo 2. 149. Para exercer a atividade de motorista de TVDE ao serviço de um operador, o motorista deve. Resposta: D. Dispor dos requisitos referidos nas alíneas anteriores. 150. O detentor de CMT, curso motorista de táxi, pode obter o certificado de motorista TVDE? Resposta: B. Sim, desde que seja requerido o certificado CMT-VDE junto do IMT. 151. Um titular de carta de condução, válida, emitida por Estado membro da União Europeia pode ser motorista TVDE? Resposta: A. Sim, mas nos 60 dias após ter obtido residência em Portugal deve comunicar esse facto ao serviço do IMT e apenas se for titular de categoria C, I ou D. 152. São causas de falta de idoneidade para o exercício da atividade de motorista de TVDE. Resposta: D. Todas as respostas estão corretas. 153. Para conduzir veículos TVDE, o condutor necessita de ter o grupo II averbado na carta de condução? Resposta: A. Sim, sempre. 154. Um titular de carta de condução, válida, emitida por país não comunitário pode ser motorista TVDE? Resposta: C. Podem desde que efetue a troca do título de condução estrangeiro para carta de condução nacional no prazo de 90 dias, contados da data de fixação de residência em Portugal, obtenha o grupo II e tenha aproveitamento em avaliação de curso CMT-VDE. 155. O certificado de motorista TVDE tem validade? Resposta: A. Sim, é válido por 5 anos, renovável por iguais períodos, desde que o motorista comprove o requisito de idoneidade e frequente um curso de atualização. 156. Qual é a carga horária do curso de formação inicial de CMT-VDE? Resposta: C. 50 horas. 157. O desempenho da profissão de motorista de TVDE obriga a que seja titular. Resposta: A. Carta de condução há mais de 3 anos para a categoria B com averbamento no grupo 2. 158. A revalidação do certificado de motorista pode ser requerida nos 6 meses que antecedem o termo de validade do mesmo? Resposta: A. Sim. 159.
A conclusão da formação inicial CMT-VDE depende de avaliação final? Resposta: B. Sim. Para concluir a formação inicial, os formandos devem aprovar na avaliação final realizada no IMT, IP, ou em centros de exame privados autorizados pelo IMT, IP. 160. O certificado de motorista para TVDE que não seja renovado antes do fim da sua validade caduca para todos os efeitos legais. Resposta: A. Certo. 161. O titular de um CMT-VDE caducado, que queira continuar ou voltar a desempenhar a atividade de motorista TVDE, deve. Resposta: C. Frequentar com aproveitamento um curso inicial de formação, 50 horas, para que lhe seja emitido um novo certificado. 162. Um motorista de táxi ao renovar o respectivo CMT tem de frequentar curso de renovação de certificado TVDE. Resposta: B. Não. A renovação do CMT permite que o motorista solicite a renovação do certificado TVDE junto do IMT. 163. Para renovar o certificado de motorista de TVDE o condutor tem de. Resposta: C. Frequentar um curso de formação contínua de 8 horas, e na primeira renovação efetuar avaliação junto do IMT ou centro autorizado. 164. O motorista TVDE que pretenda renovar o respectivo certificado tem de se submeter à avaliação final junto do IMT ou centro privado autorizado. Resposta: B. Sim, mas apenas na primeira renovação. 165. Após obter carta de condução da categoria B, posso conduzir veículos TVDE? Resposta: B. Não. Só pode conduzir veículos TVDE após perfazer 3 anos de obtenção de habilitação para a categoria B e estar apto para o grupo II. 166. Os motoristas de TVDE podem recolher passageiros na via pública no segmento de sinal de pedido de paragem, hailing. Resposta: C. Não, nunca podem. 167. Sempre que seja solicitado o transporte de clientes com mobilidade reduzida, o serviço deverá ser disponibilizado num tempo inferior a. Resposta: A. 15 minutos e máximo de 30 minutos em condições excepcionais devidamente justificados. 168. Não poderão ser discriminados clientes no serviço prestado pelos motoristas de veículos TVDE com base em. Resposta: D. Todas as respostas anteriores estão corretas. 169. O motorista de TVDE pode recusar um serviço? Resposta: B. Sim, sempre sejam solicitados por pessoas com comportamento suspeito de perigosidade. 170. Num serviço TVDE podem ser recusado o transporte de bagagens? Resposta: A. Sim, desde que as suas características prejudiquem a conservação do veículo. 171. Para os serviços TVDE só podem ser utilizados veículos. Resposta: B. Automóveis ligeiros de passageiros de matrícula nacional, com lotação não superior a 9 lugares, incluindo o do motorista. 172. Os veículos utilizados no serviço TVDE não podem exceder. Resposta: A. 5 anos a contar da primeira matrícula. 173. Os veículos utilizados no TVDE devem ser apresentados à inspeção técnica periódica. Resposta: B. 1 ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente. 174. É obrigatório o transporte de cães-guia de passageiros invisuais e de cadeiras de rodas ou outros meios de marcha de pessoas com mobilidade reduzida nos veículos TVDE? Resposta: B. Sim, desde que devidamente acompanhados e acondicionados e salvaguardando a eventual perigosidade bem como o estado de saúde ou de higiene. 175. Pode ser recusado o transporte de carrinhos e acessórios para o transporte de crianças em veículo TVDE? Resposta: B. Não. 176. Os veículos utilizados no transporte TVDE podem ter publicidade? Resposta: B. Não.
É proibida a colocação ou exibição de publicidade no interior ou exterior do veículo que efetue transporte TVDE. 177. O registro da atividade dos motoristas e dos veículos TVDE devem. Resposta: A. Ser conservados pela plataforma eletrônica por um período mínimo de 2 anos. 178. Os veículos TVDE podem circular nas vias reservadas aos transportes públicos de passageiros. Resposta: C. Não podem. 179. Podem ser recusados os serviços em TVDE que. Resposta: A. Sejam solicitados de forma incompatível com o previsto na legislação. 180. Um operador de plataforma eletrônica pode ser proprietário de veículos TVDE. Resposta: B. Não, nem financiar ou ser parte interessada em negócio relativo à aquisição, aluguer, leasing ou outra forma de utilização de veículos de TVDE. 181. As contraordenações decorrentes da atividade de TVDE são sancionadas. Resposta: A. Com coima de €2.000 a €4.500, no caso de pessoas singulares, ou de €5.000 a €15.000, no caso de empresas. 182. Todos os veículos afetos ao serviço TVDE devem possuir extintor de incêndio. Resposta: A. Cuja capacidade nunca poderá ser inferior a 2 kg. 183. Um motorista, num período de 24 horas, não pode operar um veículo TVDE por mais de. Resposta: D. 10 horas, independentemente das plataformas utilizadas. 184. Sem prejuízo dos demais seguros exigidos por lei, os veículos que efetuem TVDE devem possuir. Resposta: A. Seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, que inclua os passageiros transportados e respectivos prejuízos, em valor não inferior ao mínimo legalmente exigido para a atividade de transporte de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros. 185. O dístico exterior identificativo de transporte em veículo TVDE deve. Resposta: B. Ser colocado de forma amovível e visível, no lado direito do vidro da frente e no lado esquerdo do vidro da retaguarda, sem prejudicar a visibilidade do condutor. 186. Em função da gravidade do ilícito praticado no decurso da atividade de transporte em TVDE, pode ser ainda aplicada. Resposta: B. Sanção acessória de interdição do exercício da atividade pelo período máximo de 2 anos. 187. A apreensão do certificado de motorista de TVDE ocorre sempre que comprovadamente se verifique a falta superveniente dos seguintes requisitos. Resposta: D. Não cumprimento dos requisitos referidos nas anteriores alíneas dão origem à apreensão do certificado. 188. Ao vínculo jurídico estabelecido entre o operador de TVDE e o motorista afeto à atividade. Resposta: B. Deve ser titulado por contrato escrito e é aplicável o disposto no artigo 12º do Código do Trabalho. 189. Os motoristas de TVDE que deixem de cumprir os requisitos para desempenho da atividade devem ser retirados da plataforma eletrônica, cabendo essa responsabilidade. Resposta: B. Ao operador. 190. A renovação do certificado de motorista TVDE depende. Resposta: A. Da manutenção dos requisitos de idoneidade e frequência de curso de atualização de 8 horas com avaliação no IMT na primeira renovação. 191. O serviço de TVDE só pode ser contratado pelo utilizador. Resposta: A. Mediante subscrição e reserva prévias efetuadas através de plataforma eletrônica. Cerquilha questões de sinalização, placas. 1. Este sinal indica proibição de ultrapassagem. Resposta: A. Para qualquer automóvel. 2. Após o sinal posso estacionar? Resposta: B. Não. 3. O sinal diz-nos que é proibido parar e estacionar. Resposta: B. Não. 4. Ao entrar numa rotunda devo ceder a passagem. Resposta: A. Certo.
5. É permitido inverter o sentido de marcha neste local? Resposta: B. Não. 6. Nesta situação, sou obrigado a seguir pela via em que se encontra o sinal vertical. Resposta: B. Errado. 7. Neste local devo. Resposta: A. Circular a velocidade moderada. 8. Perante este sinal devo. Resposta: B. Ceder a passagem. 9. Imediatamente após o sinal, posso mudar de direção à esquerda. Resposta: B. Não. 10. Neste local. Resposta: B. Não posso ultrapassar. 11. O sinal vertical de fundo azul indica. Resposta: A. Obrigação de seguir em frente. 12. Perante esta sinalização vertical, devo saber que. Resposta: A. Estou proibido de circular a velocidade superior à do sinal. 13. Perante a sinalização existente da via, posso mudar de direção para a esquerda? Resposta: A. Não, o sinal de proibição impede-me de efetuar a manobra. 14. Nesta situação, qual o veículo que passa em primeiro lugar? Resposta: A. A ambulância. 15. Nesta situação, face à sinalização, devo circular na via de trânsito mais à direita? Resposta: B. Não. 16. Posso efetuar a manobra de inversão do sentido de marcha após o sinal? Resposta: B. Não. 17. Estou autorizado a estacionar após o sinal? Resposta: B. Não. 18. Nesta situação, devo ceder a passagem ao ciclista? Resposta: A. Certo. 19. A partir do local em que o sinal está colocado estou proibido de exceder a velocidade máxima de 70 km por hora. Resposta: A. A afirmação é verdadeira. 20. O sinal de stop indica-me que. Resposta: A. Sou obrigado a parar e ceder a passagem a todos os veículos que circulam na via que se aproxima. Se precisar de mais detalhes ou ajustes, avise. Sorriso.